Arrowverse ele teve um final meia boca, né? Considerando tudo que a gente viu nessa franquia. E assim, apesar da qualidade meia zoada das séries, foi no Arrowverse que a gente viu a Crise das Infinitas Terras em live action pela primeira vez. Então, como é que essa saga decaiu tão rápido a ponto de ter um final mega ruim desses? Vamos descobrir nesse vídeo agora como é que terminou o Arrowverse inteiro. Vamos lá. Nem hoje, nem nunca. Não vamos falhar com esse mundo. Pelo Oliver! Pelo Oliver! Pelo Oliver! Pelo Oliver! Pelo Oliver! Inês Trans, Peter aqui. Bom, recentemente a série do Flash chegou ao fim, a gente viu, foi uma despedida até meio nostálgica, né? Pegou fundo na emoção da gente. E junto da série do Flash, marcou também o fim de todo o Arrowverse, que pra quem não tá ligado, é o único compartilhado da DC que é formado pelas séries da CW. Por exemplo, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl. Aí aos trancos e barrancos, o Arrowverse conseguiu fazer o que o DC não tava conseguindo, que foi, assim, alimentar o universo compartilhado da DC no live action. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar ruins pra essas séries, pra todas as séries. E aí, lógico, o fim inevitável chegou, tinha que acontecer. Bora ver nesse vídeo aqui como é que rolou tudo isso depois de você se inscrever no canal. Vai ajudar pra caramba a tua inscrição. E um aviso legal é que o Dave Ramsey, o John Diggle da série do Arrow, vai estar lá com a gente em João Pessoa, no Centro de Convenções, no Imagine Land, nos dias 28, 29 e 30 de julho. Eu vou estar lá nos 3 dias. Esse é um mega evento que vai acontecer no Brasil e João Pessoa foi escolhido para sediar esse evento. É tipo os grandes eventos que acontecem ao redor do mundo, tipo Comic Con, tipo CCXP. Então vai estar lá muitas atrações internacionais, vários estandes. A gente tem que estar lá. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o evento e a garantir teu ingresso. Vai ser bom pra caramba, a gente se encontra lá. Valeu, galera. Bom, galera, acho que não tem como não começar a falar do fim do Arrowverse sem citar o crossover da Crise nas Infinitas Terras. Provavelmente, eu diria até que com certeza esse foi o ápice do Arrowverse, trazendo o maior crossover televisivo da DC de todos os tempos e que vai demorar pra acontecer de novo. Não consigo nem imaginar como é que vão conseguir fazer algo tão grandioso como esse que a gente viu, né? Teve, tipo, cameos de séries e filmes antigos. Teve participação do Brandon Routh como Superman. O Flash do Ezra Miller fez uma ponta. Só pra você ter noção da grandiosidade que foi isso. O negócio foi bem legal, claro, dadas as devidas proporções por ser uma série de TV e ser CW, que não tem lá um orçamento muito grande. Só que eu sempre vou dizer pra vocês, não falem mal da CW perto de mim. Sabe por quê? Porque eu sou um grande defensor, cara. Que a gente gosta de falar mal da CW, porque tinha efeitos ruins, né? Tinha qualidade ruim e tal. Mas foi o canal que se propôs a fazer tudo que a gente sempre sonhou de um canal nerdístico, né? Com conteúdo nerdístico super-herói. Pô, a CW entregou pra gente baitas presentes, né? Foram só presentes legais que a gente teve. E não só isso, eu tive muitas alegrias, muitas felicidades assistindo essas séries da CW. Não tô recebendo nenhum jabá da CW, né? Acho que não tem nem sede no Brasil. Mas eu gostei demais de algumas séries que tem aí, o próprio Flash. Lógico que teve umas temporadas ou outra, né? O Arrow, no começo, foi maravilhoso, né? Mas eu acho que eu agradeço tudo que eu assisti na CW de série de super-herói, de verdade. Bom, a crise terminou com o Oliver Queen, que agora virou o Espectro, usando o poder dele para recriar o multiverso. Nessa recriação, dá pra ver que vários universos foram restaurados, como por exemplo o universo da série dos Titãs e da Patrulha do Destino. E também que aqui rolou a criação dos universos novos, que foi o caso do universo da série da Stargirl e da série do Monstro do Pântano. Mas o principal nesse momento aqui é que os universos das séries principais do Arrowverse foram unificados, né? Aconteceu uma incursão. E agora tudo se passa numa única Terra. Acontece que antes da crise, as séries da Supergirl e do Raio Negro se passavam em universos separados da Terra principal, onde rolavam as séries do Arrow, Flash e etc. Aí, com a crise, com esse grande evento, agora todo mundo vive na mesma realidade, no mesmo mundo. E para aproveitar essa parada, os heróis que sobreviveram à crise formaram uma nova equipe. Ela não é chamada pelo nome, mas fica bem claro que se trata da Liga da Justiça, formada pelo Flash, a Canário Branco, Superman, a Supergirl, o Raio Negro, a Batwoman e o Caçador de Marte. Uma baita equipe. O Arqueiro Verde também é considerado membro, mas ele morreu depois de recriar o multiverso. Então, infelizmente, ele não estava mais lá. E assim a vida da galera seguiu, né? Dessa forma. A essa altura do campeonato, ainda tinha uma penca de série da CW rolando. Tinha lá Flash, Supergirl, Raio Negro, Batwoman e tinha Legends of Tomorrow também. A série do Arrow tinha chegado ao fim, tinha acabado. Mas coincidência ou não, uma porrada de problema começou a aparecer que afetou as produções de todas as séries da CW. Começou a acontecer. Pra começar, teve a treta da série da Batwoman, já que a Ruby Rose, que interpretava Kate Kane na série, decidiu pular fora. Ela saiu da série, ela protagonista, ela saiu. Rolou aquelas polêmicas lá, onde a Ruby Rose acusou a equipe de produção de tratarem ela feito lixo, né?
Ela botou isso, tipo, escancarou legal nas redes sociais. Já a equipe de produção acusava ela de ser estrelinha. Enfim, é uma treta antiga, só trouxe pra vocês pra mostrar o que estava acontecendo naquele momento. O que importa é que a atriz meteu o pé, mas a CW não quis cancelar a série, continuou, mesmo sem a protagonista. A solução foi introduzir uma nova Batwoman nesse universo. Então, a partir da segunda temporada da série, a Kate Kane desapareceu, ela foi embora, e quem assume o manto da Batwoman é a nova personagem chamada Ryan Wilder. E assim, as aventuras da Batwoman continuaram com a Ryan como a nova protagonista. A série do Raio Negro durou só mais uma temporada depois da crise. A série foi encerrada com o Raio Negro finalmente derrotando o grande inimigo dele, o Tobias Whale. Ele meio que se aposentou e a cidade de Freeland passou a ser defendida pelas filhas dele e outros jovens heróis lá que apareceram ali nesse meio tempo. Supergirl foi outra série que acabou ganhando um final. Bom, a gente teve uma última temporada onde a Supergirl e a equipe dela enfrentou uma nova inimiga chamada Nyxly, junto do Lex Luthor dessa realidade. Aí depois de derrotar essa inimiga, a Supergirl decidiu revelar a identidade dela secreta pro mundo, o que ficou meio estranho, já que isso meio que compromete a identidade secreta do próprio Superman. Bom, mas isso não é muito importante porque meio que substituindo a série da Supergirl, veio a série do Superman e Lois, que foca na vida do casal Superman e Lois Lane, que agora são pais de gêmeos. Baita série boa, hein? Top demais e tem um padrão muito elevado para uma série da CW. Você tem horas ali que você olha, parece que tá vendo um blockbuster de cinema. Presta atenção no que eu tô falando aqui, muita gente não dá nada pra essa série. Mas muita gente notou que, mesmo sendo teoricamente parte do mesmo universo das outras séries, Superman e Lois sempre se manteve isolado. A série não citava nem mesmo a Supergirl, que é prima do Superman, e rolou todo esse fuzuê dela ter revelado a identidade dela secreta. Enfim, isso então gerou uma discussão grande entre os fãs sobre se Superman e Lois é ou não parte do Arrowverse, né? E é mais ou menos aí que começaram a rolar os problemas, já que foi mais ou menos nesse período que veio a pandemia. Muita série acabou sendo afetada por causa disso, por causa desse momento. Inclusive a série da Supergirl, que ainda estava rolando na época, ok? Muita história acabou sendo prejudicada e temporadas foram encerradas mais cedo. Mas isso acabou sendo o princípio do fim, já que em 2022 tinha sido anunciado que 75% da CW tinha sido comprada pela empresa Nexstar. Até então, a CW tinha sido criada em conjunto pela Warner e a Paramount. Elas ainda têm uma parcela da CW, inclusive, ok? Mas como agora 75% da CW é da Nexstar, o que sobrou para as outras é quase merreca. Junto dessa aquisição, o foco da CW mudou e um corte de verba aconteceu. Isso afetou uma cacetada de série que a CW produzia na época, inclusive séries do Arrowverse. Como resultado disso, a gente teve o cancelamento de várias séries ao mesmo tempo. 3 delas, inclusive, que eram do Arrowverse. Elas foram Batwoman, Legends of Tomorrow e Naomi. Batwoman estava na 3ª temporada, né, com um plot que envolvia a Batwoman Ryan Wilder, como eu falei, descobrindo mais sobre a família biológica dela, já que ela era adotada. O vilão da vez era o irmão da Ryan, o Marcus Jet, que virou meio que um Coringa genérico depois dele ter sido afetado pelo gás do Coringa. A Batwoman e a galera dela derrotaram o cara e curaram ele desse gás. A temporada terminou com um gancho para uma possível criatura monstruosa ameaçando Gotham. Mas é um gancho que a gente nunca vai saber no que vai dar, né? Já que a série foi cancelada. Legends of Tomorrow, que é uma série que eu nunca curti muito, pra ser honesto, ok? Também deu uma enfraquecida depois da crise. A gente viu o grupo das lendas do amanhã enfrentando um inimigo chamado Bishop, um especialista em clonagem. Na 7ª temporada, a luta contra o Bishop fez o grupo ficar preso no passado e eles começaram uma aventura para voltar para o presente. Isso termina numa luta contra uma versão maligna da inteligência artificial, Gideon. Essa aventura maluca termina, né, com os Legends of Tomorrow sendo presos por uma facção de policiais temporais. Seria um gancho para uma 8ª temporada, mas de novo a série foi cancelada, então a gente não vai saber o que aconteceu. Já Naomi era uma série nova que se passava num outro universo, né? Focando lá na personagem Naomi e nas origens dela. A primeira temporada não teve nenhum crossover, fora uma menção ao Superman daquela realidade. A ideia era trazer mais referências ao Arrowverse na 2ª temporada, mas a série foi cancelada. Isso quer dizer que de todas as séries do Arrowverse que sobraram depois da crise nas Infinitas Terras, agora a gente só tinha Flash, Superman e Lois e também Stargirl. A série da Stargirl, ela não começou na CW, né? Ela começou como parte do serviço de streaming DC Universe. Esse serviço de streaming flopou e meio que foi incorporado, né, pelo HBO Max. Mas no caso da Stargirl, a CW meio que assumiu a produção dessa série. Então ela meio que faz parte do Arrowverse também, mas ela faz parte de outro universo. Então ela funcionava de forma isolada. A história ela focava na Stargirl,
que juntou um novo grupo de jovens heróis para formar uma nova encarnação da Sociedade da Justiça. A série foi bem boa por sinal, tá? Mas acabou se encerrando na terceira temporada. Já deu para notar aqui que a CW não estava mais se empenhando em manter o Arrowverse vivo, né? Nesse ponto, vocês podem perceber que eu tô falando, não tinha mais aquela vontade da CW continuar, né? Também acontecendo tanto problema burocrático, né? Eles cancelaram 2 séries e estavam encerrando o resto. E isso se confirmou com o anúncio de que o Flash iria chegar ao fim na 9ª temporada. O Flash, apesar de ter vindo depois de Arrow, né? Pra mim sempre foi o carro-chefe, né? Muita gente acha que é o Arrow, mas pra mim, numa questão pessoal mesmo, eu sempre vi o Flash como a principal. Porque eu acho que a série do Flash foi a que mais tentou enriquecer o Arrowverse depois da crise, sabe? Eu acho não, foi. Eles se esforçaram pra explicar como ficou a timeline dessa nova realidade, já que eles não tinham mais acesso ao multiverso, né? Foi incursão, porque a timeline deles estava misturada com outras realidades. Inclusive o crossover que veio depois da crise, que foi Armageddon, rolou justamente na série do Flash. Então desde que a crise chegou ao fim, o Flash foi enfrentando mais inimigos, como por exemplo, Despero, Godspeed e as Forças Negativas. Ele também enfrentou o Flash Reverso uma última vez, quando ele virou o avatar da Força de Aceleração Negativa. Mas a luta final do Flash rolou na última temporada, quando a Força da Aceleração Negativa escolheu um novo avatar para enfrentar o Flash. Esse seria o Ed Town, o ancestral do Flash Reverso, que cometeu suicídio no final da primeira temporada. Ele fez isso numa tentativa de matar o Flash Reverso, mas não deu muito certo. A Força da Aceleração Negativa meio que trouxe o Ed de volta e transformou ele no vilão Azul Cobalto. O cara tentou meio que reescrever a realidade, já que ele tava falando que o Barry roubou a vida que deveria ser dele. Galera, a treta foi tanta que o Azul Cobalto trouxe até mesmo os vilões das temporadas anteriores do Flash de volta. O Flash Reverso, o Zoom, o Savitar, o Godspeed, estava todo mundo ali. Mas todos eles foram derrotados de forma vergonhosa. No final, o Flash conseguiu convencer o Ed a ficar de boa e o equilíbrio entre a força da aceleração e a força da aceleração negativa acabou sendo criado. E a série do Flash termina com o nascimento da primeira filha do Barry com a Iris, a Nora, que no futuro vira a heroína velocista XS. O Flash continuou atuando como herói em Central City, mas decidiu fazer mais. Ele joga os raios dele para selecionar novos velocistas. E esses velocistas acabaram sendo a Avery Hall, o Max Mercúrio e a Jess Chambers. Fica meio implícito, né, que esses 3 se tornariam a nova geração de velocistas. E assim, a série acaba dando fim ao Arrowverse também. Mas Superman e Lois, como é que ficou, Peter? Bom, a segunda temporada da série acabou estabelecendo que a série, né, Superman e Lois, é sim um universo separado. Então ele não fazia mais parte do Arrowverse. Na real, a intenção era que realmente Superman e Lois se passasse no Arrowverse, mas como o Arrowverse estava se encaminhando para o fim, os produtores de Superman e Lois decidiram separar a série das outras, na esperança dela ficar intacta ali, né? Se bobear, eles têm até a esperança da série virar um Max Original, caso o CW não queira continuar com ela. Nesse meio tempo acabou vindo também a série Gotham Knights, que meio que adapta a história do jogo Gotham Knights. Basicamente a premissa é que o Batman morreu e uma nova geração de heróis começa a defender Gotham da Corte das Corujas. No jogo, essa nova geração era a Bat-Família, o Asa Noturna, o Robin, a Batgirl, etc. Essa galera. Na série era só um bando de adolescente genérico. Quando confirmaram que Superman e Lois se passava em outro universo, chegaram a afirmar que Gotham Knights se passava no mesmo universo que Superman e Lois, mas isso nunca foi 100% confirmado. Recentemente, a série também foi cancelada com só uma temporada. E foi assim que Arrowverse chegou ao fim, galera. Sem nenhum evento bombástico que celebra essa franquia que durou mais de 10 anos. Muita gente ficou decepcionada com esse fim completamente sem graça, com várias pontas soltas, vários ganchos para séries que não seguiram, né? Mesmo porque as séries já estavam decaindo de qualidade por causa de tudo isso que eu falei no vídeo aqui agora. Atualmente, a única série que continua é Superman e Lois, que foi recentemente renovada para a 4ª temporada, ainda bem. Mesmo assim, com o novo DC vindo aí, que pretende englobar várias mídias, né, isso que o James Gunn tá trazendo, essa série não deve durar muito também não. Mas o próprio James Gunn e Peter Safran já falaram que gostavam muito da série e queriam que ela tivesse pelo menos mais 1 ou 2 temporadas. Então, até a 5ª temporada, talvez essa série chegue, ok? Porque eles querem. Lógico que tudo vai mudar se a série continuar dando retorno de audiência e dinheiro. E estão circulando rumores também de talvez rolar um último crossover da própria série Superman e Lois, envolvendo os personagens do Arrowverse, como Flash, por exemplo. Que assim, apesar de Superman e Lois não se passar no mesmo universo das outras séries, né, do Arrowverse, ela oficialmente se passa no mesmo multiverso. Então é possível que role esse crossover sim. Bora esperar pra ver se confirma, vai ser bom demais, né? De todas as séries do CW, qual que você mais gostou e qual que você menos gostou? Comenta aqui embaixo. Não esquece, deixei o link pra você conhecer o Imagine Land,
que tá chegando, tá aqui embaixo o link, ok? Garante teu ingresso, vai ser maneiro demais. Você não me escapa, eu vou tirar fotinho com você. Que é isso? Vai ser maneiro demais. Galera, tem muito mais coisa acontecendo lá, deixei o link aqui embaixo. Toca aqui agora, obrigado pelo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse quadro já é sucesso aqui no canal, então eu quero mais sugestões de vocês. Qual outra série, outro anime, outra obra que você quer que a gente traga aqui em Como Terminou? Manda ver nos comentários, obrigado por esse vídeo, até a próxima, galera. Fui!